Boa noite, pessoal. Hoje vamos continuar nossa série. Hoje vamos dar um raio-x nos gráficos, naquelas figurinhas que muita gente acha muito complicado e realmente no começo é muita novidade, tá? Mas com o tempo vai se tornando natural na linguagem, tá? Então aqui fizemos um resumão, tá? E eu traçar tendo abordar, tá? Quatro características daquele desenho bonitinho que a gente vê lá: as velas, suporte, médias e os pivot points. Aqui é uma construção mostrando uma ideia de colocar isso em contexto de tamanhos, tá? As velas seriam para ver pontos micros mais perto, tá? Do preço, tá? As velas são representação do preço, agora mesmo a gente vai ver isso direito. Suporte e resistência daria um contexto da batalha que existe entre compradores e vendedores, tá? As médias móveis, tá? Elas desenham, tá? Fazer a leitura, tá? Do mercado. Só que aqui tem um porém. Hoje em dia muita gente considera só como uma indicação. E na verdade, se você pensar as médias móveis, tá? Todas elas hoje em dia são acionadas por robôs. Então elas hoje em dia têm um alto grau de influência, tá? No seu trader, tá? A gente sabe que pouca gente sabe, mas isso aí vocês vão aprender comigo, tá? De diferencial. E pivot point, tá? Seriam os pontos de viradas, tá? Ou continuação, tá? Gente, as velas representam o preço, tá? Em um determinado período de tempo. Por exemplo, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Para cada, por exemplo, período de tempo. Se eu defino que eu vou verificar meu gráfico em 5 minutos, tá? A cada 5 minutos ele me cria uma vela. Se ela tem cor verde ou azul, você pode definir, tá? Mas geralmente são as cores padrões, tá? Elas representam velas de alta, quando o preço está subindo, tá? Então, se tem a máxima, se ela está subindo, o fechamento é mais alto, tá? E a abertura mais baixa, e o ponto mínimo, tá? Então, isso conta, tá? Quando o preço terminou em alta, tá? Mas conta o histórico dele nesses 5 minutos, por exemplo. Já nas velas vermelhas ou amarela, né? Ou laranja, eu gosto do gráfico azul e laranja, tá? Depois eu vou contar um pouquinho por quê, tá? Mas é uma questão da consciência da cor, tá? Então aqui você tem, já que é inverso, né? Você tem a máxima, você tem a abertura em cima, tá? E o fechamento embaixo e as mínimas embaixo, tá? É, indica que está empurrando o preço para baixo. Quanto menor o pavio, tá? Que essas pontinhas que ficam sobra, tá? Mais força tem o candle, certo? Mais forte ele é. Força média, quando ela é equilibrada, tá? E igual, tá? É, vamos falar que ela é dúvida. Suporte e resistência. Você vai notar no gráfico, tá? Depois, quando a gente estiver operando, eu vou mostrar isso direito para vocês, tá? Por enquanto, só para ter uma ideia, que tem pontos onde o preço bate e volta, ou ele bate no chão, tá? E sobe de volta. Então, esses a gente chama esses teto de resistência, tá? E esse chão de suporte. Então, geralmente a gente traça elas com linhas para estar lembrando a gente naquele ponto que tem probabilidades, grandes probabilidades de estar retornando, certo?
o preço sempre vai testar a média, tá? O teto, então ele é uma resistência. Só que o que acontece? E isso é todos os conceitos do mercado, não só com relação a isso. Você vai reparar que no mercado todo conceito é só de bipolaridade. Ao mesmo tempo que ele é uma coisa, tá, ele serve para outra. Então, todo suporte, nesse caso aqui, todo suporte é uma resistência e toda resistência vai ser um suporte, tá? Então, se eu tenho um suporte lá que ele conseguiu romper, ele na hora que tentar voltar, ele vai virar uma resistência. Então, se quando a gente traçar suporte e resistência lá, você vai ver que eles criam, tá? Na mesma posição, ele começa a fazer o lado oposto. Média móvel, gente. Ela mostra a correnteza, tá? O sentido onde está indo a tendência o meu preço, tá? Então tem a variação dos candles, né, das velas, e de acordo com que eles vão descendo, então meu gráfico vai descendo, tá? Mostrando inclinação de baixa. O preço vai subindo, a minha média vai subindo, mostrando inclinação de alta. Repare uma coisa, a minha média, quando o preço tá descendo, ele está abaixo da minha média. Quando ele começa a subir, tá, ele sobe para cima da minha média. Então, tá valendo aquela história da bipolaridade, tá? Então, quando ele tá assim, ele tá servindo de resistência. Quando ele começa a subir, ele passa a fazer parte de um suporte. Aqui ele dá uma ideia, tá, de matriz, tá, de operar, tá? É uma tendência legal de você procurar um cenário onde, por exemplo, assim, as médias 21, 50, 200 estão apontando na mesma direção, ou subindo ou descendo, tá? Por quê? Porque aí você tem uma garantia maior de acerto quando você está seguindo o fluxo do preço. Se você tem os gráficos muito misturados, tá? Quer dizer que não é favorável para a operação, principalmente para quem está iniciante, tá? Então, assim, opera aqui muito menos, mas opere sempre em condições favoráveis. Você vai notar que no mercado ele sempre tem essas dimensões, tá? Uma impulsão, tá? O movimento a favor da tendência, tá? E uma contração, uma briga por tentar inverter esse movimento, tá? Então toda vez eu tenho impulsão e uma contração. Isso, gente, é oferta e demanda, ok? Não tem muito segredo no gráfico, vocês vão perceber isso muito mais. Os pivot points, ponto de virada, são posições, gente, que são marcadas, tá? E que tende realmente o preço chegar lá e reverter, tá, a sua posição, tá? Tem uns cálculos para isso e tudo. É certeza? Não é certeza, tá? Mas é um ponto onde você sabe que tem uma força considerável para que isso ocorra, tá? Então aumenta sua estatística. Aí, fundo mais alto, tá? Tá mostrando que aqui encerra uma tendência de baixa, tá? E lá ele tá mostrando encerrar uma tendência de alta, tá? Eu vou mostrar isso melhor no gráfico, tá? Mas já ficou adendo para vocês verem quando ocorre uma inversão. Aqui ele pegou todas as linguagens, né? Unificando as médias, tá? Os suportes, tá? As velas e o nosso pivot point, certo? E incluindo tudo para vocês começarem a vislumbrar, tá? A realidade desse ambiente que vocês vão operar.
Diretrizes operacionais, código do trader, tá? Operar a favor da correnteza. Só compre nas médias móveis se estiver apontando para cima e venda se estiver apontando para baixo. Não adivinhe fundo, tá? Sua tendência abaixo continua até o pivô point de alta, prova contrário. Então muitas vezes as pessoas erram tentando adivinhar fundos, tá? Ou o topo, tá? É, sempre espere o sinal. Quando você tem sinal de inversão, a probabilidade de acerto é mais alta. Não quer dizer que seja, tá, gente? Respeite fechamento e rompimento de suporte, tá? Resistência para você. Evite indefinição de médias, são cruzadas, topo, fluxo, irregularidades, tá? Tudo que não tiver, assim, você não tiver bagagem de conhecimento ainda, tá? E evite muito comentários de terceiros, porque se você tá assistindo sobre trade, tá? Vai aparecer muita oferta de curso, muita oferta de coisas milagrosas, então evite, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Mantenha foco só nesse material, ok? Por hoje é só, gente. Sucesso aí, até a próxima.